Jesus é bom. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículos 22 ao versículo de número 26. Marcos 8, 22 ao 26, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e, olhando firmemente, foi restabelecido e já viu ao longe e distintamente a todos. Versículo 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Repita assim após mim: Não entres na aldeia. Tomeis o seu assento em nome de Jesus. Interessante como aconteceu este milagre. Jesus, já há 2 dias antes, ele procedeu da mesma maneira, quando ele cuspiu nos ouvidos de um surdo e o fez ouvir perfeitamente. Porém, agora, nós encontramos que Jesus, ele entra em Betsaida. Era uma cidade que era dominada por Tiro e Sidom, uma cidade incrédula. E Jesus chega nesta cidade, na verdade, uma pequena aldeia. E é interessante que quando ele chega ali, eles trazem um cego e rogando para que Jesus o tocasse. Jesus chegou em Betsaida e eles fizeram essa petição: Senhor, toca nos olhos desse cego, para que lhe seja restabelecido a sua visão. E é interessante que Jesus, ele não faz assim. A Bíblia diz que naquele momento, Jesus, ele tira aquele homem da aldeia. Ele não o cura dentro da aldeia. Ele tira ele para fora da aldeia. Olha o que diz o verso de número 24. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aí ele faz algo que não é convencional, que não é algo para mim fazer, para você fazer, ou para algum pastor em cima disso criar uma doutrina, ou estabelecer na sua igreja a gente cura aqui cuspindo nos olhos, cuspindo na mão e passando gosma na cabeça das pessoas, dos enfermos. Não. Jesus não está dando motivo, abrindo uma porta aqui para as pessoas, em cima do que ele fez, criar uma doutrina para querer atrair, através dessa forma, milagres. Isso não vai acontecer. Até porque Jesus é o Senhor de todas as coisas.
E a saliva de Jesus, em contato com o nosso DNA, a saliva de Jesus gera milagre. O toque das mãos de Cristo gera o milagre. Mas não é para a gente copiar o que Jesus fez. Mas o que me chama a atenção aqui não é o guspe, que ele gospe nos olhos ou nas mãos e toca nos olhos daquele cego. Não é isso que me chama a atenção. Não, pastor. Mas o que me chama a atenção? Primeiro, que ele tirou aquele cego da aldeia. Ele tirou o cego da aldeia. E aí, quando ele cuspiu nos olhos e impôs as mãos sobre ele, a Bíblia diz que ele, então, começa a ver parcialmente. Interessante, tem milagre que Jesus operou e foi imediato. Sim ou não? Teve enfermos que Jesus deu a ordem, o demônio saiu, deu a ordem e os olhos abriu, deu a ordem e o morto se levantou. Por que Jesus não utilizou desse método para curar esse cego? Sabe por quê, irmão? Tem coisa que Jesus faz no imediato. Mas tem coisa que Jesus nos ensina a gente passar as etapas, passar por alguns processos. Quando Jesus tocou a primeira vez, parcialmente o homem começou a receber o milagre, porque Jesus toca e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele diz: olha, eu estou vendo os homens, mas como árvores que andam. Ou seja, a visão ainda estava embaçada. Ele estava olhando e ele via parcialmente. O milagre não estava completo. Olha para cá, talvez o que você tem pedido para Deus ainda não aconteceu na integridade. Não aconteceu 100%, mas 50% já aconteceu. Já é motivo para você agradecer a Deus. Já é motivo para você dizer: Senhor, muito obrigado. E não desistir, porque a outra parte, o outro 50%, vai vir depois. O que aconteceu? Ele diz: eu estou vendo os homens, pois eu os vejo como árvores que andam. Olha o verso seguinte. O que Jesus faz? Ele toca novamente com a sua mão nos olhos daquele cego. E aí diz: olha, e ele olha firmemente, e a Bíblia diz que a sua visão foi restabelecida. Interessante que ele via já ao longe, tá? Deus quer abrir os seus olhos para você ver de longe. Não é apenas ver, mas ver de longe. Não é apenas ver, mas ver a impossibilidade que muitas vezes alguém olha e diz: não tem mais jeito. Isso aí não tem solução, não tem problema. Mas você crê que no toque das mãos de Cristo, ou segundo a ordem de Cristo, o milagre será 100%. Quando ele tocou a segunda vez, a visão foi restabelecida e o homem via ao longe e distintamente a todos. Mas sabe que isso aí não me chamou muito a atenção, não? Pastor, não. Pô, um milagre, pastor. Isso aí não. Não. Sabe o que me chamou a atenção? É o verso seguinte. Depois que o moço é curado, preste atenção o que Jesus falou para ele. Ele mandou ele para a sua casa e deu uma ordem dizendo: não
entres na aldeia. Você sabe por que Jesus deu essa ordem? Escute bem isso. Embora Betsaida, em aramaico, significa casa do peixe, nos dias de Jesus se caracterizava, escute bem isso, pela sua incredulidade. Fazia parte esta Betsaida de 3 cidades que Jesus baixou sobre elas juízo. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11, olha o que diz os versos 20 ao 22, para você ver. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou o maior, ou a maior parte dos seus prodígios, ou seja, dos seus milagres, e não se haverem arrependido. Ou seja, Jesus operou a maior parte dos seus milagres em 3 cidades, basicamente falando. Só que, mesmo operando muitos milagres, o povo não se arrependeu. Você vê que milagres não tem nada a ver com arrependimento. E milagre não tem nada a ver com salvação. Jesus pode curar uma pessoa e ela ir para o inferno. Que isso, pastor? Jesus pode curar uma pessoa e ela ir diretamente para o inferno. Que milagre não faz parte de salvação. Milagre é uma coisa que a pessoa pode receber, até um incrédulo, se acreditar, ele pode receber um milagre. E depois desacreditar na salvação e ir para o inferno. Olha o que diz o verso 21. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Está vendo? Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam arrependido com pano e saco grosseiro e com cinzas. Está vendo? E aí, olha o que ele diz, olha o juízo. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Então preste atenção, Jesus não opera na incredulidade. Jesus não opera na incredulidade. E a mensagem de Deus para mim e para você, quando Jesus deu a ordem para esse homem, vai para sua casa e não entre mais na aldeia. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Sai da incredulidade, pois ela te contamina. Jesus deu uma ordem dizendo para o homem: não entre mais na aldeia. E eu pergunto para você: você se converteu a Cristo, mas agora quer permanecer com aquela ou aquelas amizades que te prende, que te segura em más costumes, em gracejos ou piadinhas imorais aonde Deus não está? É para você ir para a tua casa e não entrar mais na aldeia. Não entre. O que significa não entrar mais na aldeia? Aquela pessoa que quando só de você chegar perto dela, ela já começava a murmurar. Foge dela, meu irmão. Isso aí é aldeia. Isso representa o mundo. Isso representa o Egito, da onde Deus te tirou. Ele estava dizendo para aquele homem: não entre mais na aldeia. Qual é a aldeia que Jesus te tirou e você está voltando lá de vez em quando? Qual é a aldeia? O mundo, os vícios, a maconha, a bebida, o alcoolismo, a murmuração, as coisas erradas. Ele diz: ó, vai para a tua casa. Sabe por que ele diz, não entre mais na aldeia? Porque aquela aldeia era lugar de incredulidade. Primeira coisa,
lugar de incredulidade. Segunda coisa, na aldeia revelaria ali todo o sofrimento e escravidão que aquele cego passou. Talvez ele poderia, Rose, até ter questionado: Senhor, mas peraí, eu nasci nessa aldeia. Eu vivi aqui muitos anos nessa aldeia. Mas a ordem de Cristo foi qual? Vai para a tua casa e não entre mais na aldeia. Fica em pé. Será que você é capaz de obedecer à ordem de Cristo? Porque tem gente que é liberto por Cristo, mas aí fica frequentando o barzinho que antes de conhecer a Cristo ele frequentava. Aí o diabo dá uma rasteira nele, ele vai cair de novo. Fica visitando aquele lugar horrível, aonde ele fumava, aonde ele bebia, aonde ele cheirava. Ele fica visitando. Ah, não, mas agora eu estou liberto. O que Jesus disse? Não entre mais na aldeia. Jesus está falando com você hoje. Não entre mais na aldeia. Não entre mais. Vai para a tua casa. O homem agora tinha visão perfeita. Ele poderia ir para onde ele quisesse, mas a ordem de Cristo foi: não entre mais na aldeia. O que Jesus está falando com você? Você que foi liberto pelo sangue de Cristo. Você que foi transformado. Saia da incredulidade, porque a incredulidade, ela vai te contagiar. Anda com murmurador, você vai virar murmurador também. Anda com fofoqueiro, você vai fofocar, aprender a fofocar também. Anda com viciado, daqui a pouco você vai se viciar também. Agora anda com o santo, você vai ser cada vez mais santo. Anda com aquele que tem comunhão com Deus, você vai usufruir de comunhão com Deus. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: não entre mais na aldeia. Não entre. Ah, mas eu tenho muitos amigos lá, pastor. Eu tenho muitos amigos. Eu quero ganhar eles para Jesus. Ganha outros. Lá eles vão te ganhar de volta. Não entre mais na aldeia. Não entre. Deixa outros mais capacitados, com mais autoridade de Deus na vida do que você, ganhá-los para Cristo. Betsaida, sinônimo de incredulidade. Jesus deu a ordem: não entre mais na aldeia.